Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e todo o mundo, através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. E seguindo a tradição, um Jornal Argumento especial, recebendo sempre os candidatos ao governo do estado de Goiás. Hoje contamos aqui, e agradecemos pela presença do candidato Vanderlan Cardoso, ele que é da coligação Participação Popular. Candidato, muito obrigado pela presença e seja muitíssimo bem-vindo. Cumprimento a você, André, ao Padre Jesus Flores, e a todos vocês que estão aí em casa, nos assistindo, nos vendo nesse momento, em Goiás, no Brasil, em todo mundo. Ok, e tradicionalmente, a gente tem a honra e o prazer de receber aqui Padre Jesus Flores, que tanto colabora com esse trabalho da gente. Obrigado mais uma vez, Padre, muito bem-vindo e do coração, obrigado por poder nos dar essa honra de recebê-lo. Obrigado. E vamos à entrevista. Então vamos. Candidato Vanderlan Cardoso, quem é o cidadão Vanderlan Vieira Cardoso? Padre Jesus, Vanderlan é um cidadão goiano da cidade de Porá, vem de uma família de 5 filhos, 4 mulheres, só eu de homem, e empresário hoje, na cidade de Senador Canedo, com empresa aí no Pará, na Bahia, e também esposo da missionária Isaura Cardoso e pai de 2 filhos. E há 10 anos militando na política, comecei como prefeito de Senador Canedo. Bom, o que o levou a disputar a eleição do estado de Goiás? Padre Jesus, eu gosto de desafios. Foi para mim, quando eu disputei a prefeitura de Senador Canedo, foi um desafio. Eu não conformava, Padre Jesus, uma cidade rica como Senador Canedo, que a cidade de Senador Canedo é uma cidade rica, mas o povo não usufruía daquela riqueza. Então, à época, foi feito um desafio para mim, aceitei o desafio, embora política para mim se discutia, mas só em outros ambientes, no meu ambiente, na empresa ou em casa, eu falava sobre política. Aceitei o desafio, é uma longa história, e pude ter a oportunidade de melhorar a vida da população de uma cidade que hoje ultrapassa 100 mil habitantes, e com muita satisfação. Foi um desafio para mim, e como eu disse, sou um idealista e eu gosto de desafios. E para candidatar ao governo do estado de Goiás, é com esse mesmo desafio. Goiás hoje passa por muitas dificuldades, tem muitos problemas e é um desafio. Como eu gosto de desafio, aceitei o desafio e me candidatei novamente ao governo do estado de Goiás. O que realmente mudou em Senador Canedo com o seu trabalho? Jesus, Senador Canedo era uma cidade conhecida como cidade dormitório. Acho que é o que mais entristecia aquela população. O senador faz medo, alguns apelidos que davam para aquela cidade. E aqui do lado da nossa capital. Então nós podemos ali trabalhar em todas as áreas. Para mim, Padre Jesus, eu acho que todas as áreas são importantes. Eu não fui o prefeito simplesmente que construiu o asfalto, que trabalhou na infraestrutura, ou que construiu os distritos industriais, que investiu na geração de emprego e renda, qualificação profissional, no esporte, na cultura. Então, trabalhei em todas as áreas. E, às vezes eu vejo alguns administradores falando, olha, eu vou trabalhar mais nessa área. Eu acho que todas são importantes. A saúde é muito importante, a educação é muito importante, mas todas as áreas, elas se completam, uma ajuda na outra. Então, em todos os sentidos. Se o senhor for ver hoje a cidade, o transporte coletivo, quando nós enfrentamos ali o problema de frente, construímos um dos maiores terminais do estado, sem a participação de empresas, nem do governo do estado, porque eu queria exigir das companhias as linhas de ônibus que a população tanto precisava. Graças a Deus, hoje Senador Canedo é o inverso do que era de cidade dormitório, passou a ser uma cidade que traz, através das empresas, o serviço e o comércio, que ampliou bastante, pessoas de outros municípios para trabalhar ali. Bom, o senhor está afiliado ao PSB, um partido socialista. Como se sente um empresário capitalista num partido socialista? Olha, muito bem, o partido me recebeu muito bem. Aliás, hoje
não existe mais essa questão do socialismo, só ver um lado, não. Hoje o socialista sabe que para chegar às conquistas que tanta população almeja e precisa, você precisa de ter o capital, você precisa de ter as empresas. Um dos países mais fechados que tinha e que é comunista, um comunista lá que se diz socialista também, que é a China, é um dos países mais capitalistas que eu conheço, é a China. Então, eu fui muito bem recebido, as ideias nossas, com certeza, batem bastante, e eu estou tendo essa liberdade de trabalhar, liberdade que Eduardo, quando me convidou para vir para o partido, para ser o pré-candidato à época e candidato a governador. Só uma pergunta, o senhor fala de Eduardo Campos, mas o que diz é que Júnior do Friboi que deu para o senhor o PSB, quando ele foi para o PMDB. Não, achei que tem Na verdade, Júnior, quando saiu do PSB, Eduardo ficou sabendo pelos jornais que ele tinha saído e tinha ido para o PMDB. Foi através de declarações que ele deu, né? E numa conversa que eu tive com o Eduardo, devido aos negócios que nós temos em Pernambuco, entendeu? Ele me convidou para vir para o partido e assumir a pré-candidatura e viabilizar uma candidatura ao governo de Goiás. Por telefone? Não, pessoalmente. Eles não esteve em Goiânia? Não, eu estive em Pernambuco, uma das visitas minha a Pernambuco, para visitar empreendimentos nossos em Pernambuco. Então ele fez o convite pessoalmente a mim em Pernambuco. Não foi através do Júnior esse convite, nessa questão de passar o partido. Não houve essa conversa. Bom, o senhor acha que a experiência do senador Canedo é suficiente para o credenciar a disputar o estado de Goiás, que é um estado grande e com regiões tão diferentes em todos os sentidos? Padre Jesus, eu vou falar uma coisa para o senhor. Com conhecimento de causa, né? Os problemas estão nos municípios. Qualquer prefeito, por menor que seja o município que ele administra, e faz o dever de casa em todas as áreas, o senhor pode ter certeza que ele está apto não só para ser governador, mas para ser até presidente da República. Como os problemas estão no município, e o prefeito que leva aos seus munícipes uma saúde de qualidade, uma educação, que leva o esporte, né, geração de emprego e renda, você pode ter certeza que ele está preparado, né, que aplica bem os recursos, que tem gestão, que tem planejamento. Não muda. Aliás, os recursos são muito mais para se administrar, porque você tem a condição de ter mais pessoas técnicas ao seu lado. A dimensão, lógico, é outra, mas essa experiência que eu tive, como prefeito e senador Canedo, que tinha problema em todas as áreas, para mim foi até um laboratório de aprendizado. Aprendi muito na cidade de Senador Canedo. Eu não cheguei sendo o dono da razão e conhecendo tudo na cidade, não, principalmente na questão política. Eu não tinha militado em política, como eu disse no início da entrevista, eu detestava política, não falava sobre política. Então, para mim, foi um aprendizado. E nesse período, desde a última eleição, né, se o senhor perguntar qual a diferença de 2010 para 2014, né, hoje eu estou muito mais preparado. Tem 18 meses que nós estamos fazendo um plano de metas, fizemos um plano de metas de acordo com a realidade do Estado. Fizemos um diagnóstico em todas as áreas para apresentar esse plano de metas, ouvindo a população em 27 regiões do nosso estado. Só uma questão sobre senador Canedo. As pessoas falam que o senhor interferiu diretamente lá nas eleições, quando o candidato não era o que é prefeito hoje, naturalmente seria o doutor Túlio. Aí houve aquela coisa na cidade de que o senhor interveio e colocou aquela candidatura e o senhor quase perdeu a eleição para uma pessoa que, num primeiro momento, ela não representava nada. Aí o senhor fala sobre essa revolução. O senhor aprendeu com isso também? O que aconteceu de verdade na saída do senhor e no processo eleitoral lá em Senador Canedo, que quase o partido do senhor perdeu a eleição? Não bate as informações, André, que chegou a você. Vamos aos fatos. Os né? números mostram o que eu estou falando. Não mostra, por isso deixa eu só responder para você. Bem, o doutor Túlio, ele optou, ele era o candidato natural, ele optou não ir para a reeleição. Tanto é que foi até o último momento, esperando a resposta dele. Ele chegou e disse, eu não sou candidato
à reeleição, certo? Faltando aí uns 20 dias para as eleições. Naturalmente, o nome do deputado Misael, por ter ajudado o município nesse período todo, veio como alternativa. Com relação ao resultado das eleições, nós vencemos com quase, o nosso candidato venceu com quase 70% dos votos. Então, essa questão de dizer ao outro candidato isso, aquilo, entendeu? Não bate com a realidade. O que acontece é que, em alguns casos, aparecem as pesquisas encomendadas, para aquelas que têm para todos os gostos e todos os bolsos. Não é? Nós tivemos a participação maciça do vice-governador atual, apoiando o outro candidato, e tantos outros poderosos que foram para lá, que era questão de honra nos derrotar. Então, assim, essa história de que o senhor interveio e impôs uma candidatura, ela não procede? Eu acho que a melhor pessoa para responder até isso aí é o próprio doutor Túlio. Chegar a impor uma candidatura, isso não existe. Mas é o senhor que é candidato ao governo, é o senhor que tem que ter a resposta. Pois é, mas aí eu digo, o doutor Túlio é o que era o prefeito. Ele que naturalmente ia para a reeleição. Então, isso é a primeira vez que eu estou ouvindo essa questão do doutor Túlio, porque na verdade todos ficavam muito contrariados, que a eleição dele seria, de uma certa maneira, até mais fácil para o grupo político nosso lá. Bom, e a sua experiência de 2010, como que foi e o que valeu para o senhor? Eu acho que tudo valeu. Acho que tudo foi uma experiência. Eu tiro lições do que deu certo e do que deu errado. Certo? Por exemplo, naquela eleição, nossa candidatura, ela foi muito em cima da hora. Nós saímos aí aos 45 do segundo tempo, né? Nas prorrogação já. Eu não tive tempo de fazer uma pré-campanha. Não saí uma pré-campanha. E conhecido mais em Senador Canedo e próximo de Senador Canedo. Era meu conhecimento, totalmente desconhecido, certo? E com muitos problemas naquela eleição. Nós tivemos muitos problemas na eleição, a eleição em cima da hora, até conhecer o pessoal, e muitas das pessoas ligadas a nós, e principalmente do meu partido da época, o PR, já tinha compromisso com outras candidaturas, porque eu nunca imaginava que eu seria candidato. Então foi uma eleição difícil. Nessa agora de 2014, nós tivemos tempo de fazer uma pré-candidatura, elaborar um projeto de acordo com a situação do Estado, com um grupo de técnicos, ouvindo a população. Andei esse Estado praticamente todos, tem vários municípios aí que eu passei já desse período para cá, nesses 4 anos. Teve município que eu fui até 10 vezes visitando o município. Então, essa experiência que eu tive nesse período, ela está me ajudando muito agora nessa eleição em 2014. Mas o senhor teve um êxito maior em votos em 2010 do que tem nas pesquisas hoje? Jesus, olha, eu respeito todas as pesquisas, certo? Eu acho que cada um tem sua metodologia. Mas os números que nós temos não são esses que estão aí sendo divulgados. E se o senhor for observar algumas pesquisas em que trabalha com determinado candidato, certo? Ele está na frente. Vamos supor, pesquisa encomendada pelo PMDB, o candidato do PMDB está na frente. Os que trabalham para o governo, certo? O candidato do governo está na frente. Quando você confronta uma para a outra, dá quase 20 pontos de diferença. Como acreditar nessas pesquisas? Certo? É muito difícil essa questão pesquisa. Eu procuro trabalhar em cima de informação, nós temos um planejamento definido para a nossa campanha e em cima de pesquisa qualitativa, sem nos enganar. E a melhor pesquisa, eu venho falando isso e falo aqui, eu conversava com o André no intervalo, a melhor pesquisa é que o eleitor faz, a pessoa faz, no ambiente dele, ou de trabalho, em casa, para ver como é que está a realidade eleitoral no estado de Goiás. Aí vai ver que o que está acontecendo aí não é o que estão mostrando. Dizer que essas pesquisas não estão dizendo a verdade. Olha, eu respeito a metodologia de cada um, é o que eu disse. Mas os números que nós temos não são esses que estão sendo apresentados. Cada um tem sua metodologia, tem pesquisa, só para o senhor ter uma ideia. Nós conseguimos esses dias cancelar pesquisas, certo? Que na cartela não tinha meu nome, não tinha Vanderlan. Quando perguntaram para o entrevistador, disse, não, Vanderlan não é candidato, você não sabia? Outras tinham o Padre Jesus como Vanderlei, meu nome não é Vanderlei, meu nome é Vanderlan Cardoso.
entendeu? Então são mecanismos que estão usando, pesquisa que veio do Rio de Janeiro, pesquisa de Uberlândia, são pesquisas que estão aí no interior do estado inteiro, certo? Levando dúvida na cabeça do eleitor. Quando chega um entrevistador e diz, não coloca na cartela o meu nome, e o eleitor pergunta, mas cadê o nome do Vanderlan? Ele é candidato? Não, você não sabia? Ele não é candidato, entendeu? Ele desistiu. Então nós passamos por isso também em 2010. Agora vamos voltar também a 2010. O instituto que me deu mais em 2010, Padre, próximo das eleições, foi 8,3. Pouquíssimos dias depois, se eu não me engano, 2, 3 dias depois, nós tivemos quase 20. Quase 20. Aí depois vem as desculpas, né? Ah, aconteceu um fato novo, não sei o quê, porque eles têm justificativo. Entendeu? Sim, agora vamos a uma questão. No começo da montagem da sua aliança, o senhor estava aliado a Ronaldo Caiado. E quando a Marina Silva entrou na chapa de Eduardo Campos, ela vetou o nome de Ronaldo Caiado na sua coligação. Qual foi o resultado disto para a sua campanha? Na verdade, Padre Jesus, ela não vetou a coligação. Não, ela vetou Ronaldo Caiado com o senhor. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ela deu uma declaração nos jornais, certo, com relação ao Ronaldo. O Ronaldo Caiado, ouvindo aquela declaração, ele optou por sair da coligação em Goiás. Marina não chegou para nós ou para o Eduardo e dizer, ó, lá em Goiás eu não quero o Ronaldo na coligação. Não foi isso que aconteceu. Ronaldo Caiado, o senhor pode conversar. Não, mas as frases foram muito claras da rejeição. A opção de saída do projeto da Nova Via foi de Ronaldo Caiado. E eu respeitei na época uma decisão dele, talvez eu faria a mesma coisa. Eu respeitei a decisão dele. Não foi eu que cheguei e pedi para Ronaldo sair. Certo? Então foi aquelas declarações que ela deu que Ronaldo... Mas o homem inteligente, com aquelas palavras, não poderia nem pensar em continuar. Eu continuo sendo amigo do Ronaldo Caiado, certo? E companheiro dele. Estamos em projetos diferentes. Ele tem um outro candidato hoje ao governo, está em outro projeto, mas o respeito é o mesmo. Bom, a morte do Eduardo Campos, o que é que significou de prejuízo ou benefício para a sua campanha? Olha, a morte de Eduardo, para mim, ela pesou muito, Padre Jesus, porque não era só a questão política com Eduardo, André, Padre Jesus. Ficou a amizade desses anos que nós tivemos quando eu procurei em Pernambuco para instalar ali uma das nossas unidades de fabricação. Certo? Ali nós fizemos amizade, ali eu pude conhecer o Eduardo político, o Eduardo técnico, o Eduardo pai de família. Então nós fizemos uma amizade e ao longo desse período, quase 4 anos, nós tivemos muitas reuniões para tratar de assuntos, até mesmo da nossa unidade lá, e ali eu pude ver o quanto ele me ensinou nesse período. Aprendi muito como político e como técnico também, até mesmo para as minhas empresas, em organização, aprendi muito com ele. Aí veio a questão, e para o PSB, aí vem a questão política. Então, um companheiro, um amigo, eu senti muito a morte de Eduardo. Com relação a ele sair do processo bruscamente como saiu, né, essa morte trágica do Eduardo, ele lutou muito para que tivesse Marina Silva ao seu lado. Ele lutou, ele teve problemas, muitos problemas em alguns estados e tudo mais, porque já tinha alguns acordos, como foi o caso de São Paulo. Né? E era natural que Marina Silva assumisse o lugar dele. Era uma vontade, com certeza, se perguntasse para o Eduardo, num caso desse, ele dizia, Marina vai assumir. E como será a relação do senhor com Marina Silva, que não tem nenhuma afinidade com o PSB? Porque o negócio dela é a rede de sustentabilidade. E o PSB é um partido de aluguel para ela. Olha, isso ficou, não é nem a questão partido de aluguel. Marina Silva, quando não registrou a rede, ela não conseguiu registrar a rede, ela veio com o projeto já definido com o PSB, depois das eleições, com a construção, ou seja, a autorização da rede, ela iria para a rede. Isso está claro, definido.
na cabeça de todos nós do PSB, certo? Marina Silva, nunca tive problema com ela. Inclusive, 5 dias antes do acidente, nós gravamos em Brasília. Eu gravei com Marina Silva, gravei com Eduardo Campos, em Brasília, por Arão. Fomos os primeiros a gravar. Já fizemos caminhada no estado de Goiás, em Águas Lindas, foi um dos primeiros eventos que foi feito com Marina Silva e Eduardo Campos. Então, nós temos uma amizade, tenho uma amizade com ela, Mas não tem problema nenhum. Mas além da amizade, candidato, a gente tem que separar a razão da emoção. O Brasil, pelo que mostra, haverá uma polarização nessa disputa, dentro desse aspecto. O senhor é do PSDB, o Padre Jesus diz que ela representa... do PSB. O Padre Jesus diz que ela representa a rede. Numa eventual vitória de Marina Silva, como é que o PSB vai se comportar diante disso? Porque ela já tem dado declarações em todos os lugares dizendo que ela tem um projeto político que já estava montado e estava afinando com o Eduardo Campos, mas não estava pronto, não tinha amarrado. O PSB, ele vai ser o que nesse governo da Marina, caso ela seja eleita? E outro aspecto, Marina, ela ganhou muito nessa questão da morte de Eduardo Campos. As pesquisas em Goiás, ela não refletiu isso no senhor. Faltou o quê? Primeiro, essa questão de quem que é a candidatura. Segundo, como vai ser. E terceiro, essa questão de não ter repercutido aqui. André, essa questão da Marina ter aceitado e ter vindo o serviço do Eduardo, naquele momento já veio com essas condições. Eduardo morreu num acidente trágico, certo? Beto Albuquerque foi escolhido para ser vice de Marina Silva. Por que Marina Silva pode ser, a primeiro momento, vice do PSB, no caso ela com a rede, e o PSB não pode ser vice de Marina? Então o papel do... Porque o acordo, primeiro, era que o PSB era dono, era cabeça de chave. Pois mas aconteceu a morte trágica, então por isso que eu estou fazendo a comparação. Então hoje, naturalmente, Marina Silva assumiu a candidatura de presidente. O PSB está na vice-presidência. Agora, para Marina ser escolhida a candidata a presidente, houve um acordo e conversas no sentido de que todos os acordos firmados pelo PSB através de Eduardo Campos seriam honrados, não somente com o agronegócio, mas com todas as categorias. Então ela vai honrar todos os compromissos. Vamos chegar a Goiás. Sua coligação Participação Popular tem pretensões maiores, apesar de ser uma coligação pequena e de não ter capilaridade pelo estado de Goiás? Pretensão maior? Pretensão maior, acho que a pretensão maior nossa é chegar ao governo do estado. Sim. Para isso eu sou candidato. Essa é a intenção nossa, chegar. Agora, essa questão de ter poucos partidos, né, nós não trabalhávamos desde o início em ter muitos partidos. Na última entrevista que eu tive aqui com vocês mesmo, se vocês acordarem, eu dizia à época que nós estávamos trabalhando para ter entre 4 a 5 partidos, mas o que nós tínhamos garantidos e estávamos trabalhando era 3 partidos. São esses 3 que é o PRP, PSC e o PSB. Né? E até mesmo porque, Padre Jesus, essas coligações em que fica a participação de muitos partidos, fica muito difícil para governar. E principalmente para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Se tiver muitos partidos, aí essa pasta vai ficar com o partido tal. Aí o governador já não pode ficar mexendo ali, entendeu? Como a gente está vendo agora, ao ponto de chegar a secretária um tempo atrás aí dizer, aqui dessa pasta eu saio o dia que eu quiser, e o governador não fazer nada, entendeu? Eu fui eleito em 2004 e só tive condições de fazer à época as mudanças que a cidade precisava, porque não tinha coligação nenhuma, ninguém queria ficar do meu lado, ninguém acreditava naquela vitória pelo grupo político que era, o governo do estado da época era o mesmo que estava aí, o candidato era do partido dele, entendeu? Aí nós fomos eleitos,
e colocamos o técnico onde era para ser técnico, o político onde era para ser político. E agora só uma pergunta, o senhor fala que tem, a última entrevista que o senhor concedeu aqui, o senhor disse que queria uma aliança pequena. O senhor está dizendo já que se num eventual segundo turno, se o senhor for para a disputa, já está dispensando o apoio desses partidos grandes? Olha, quando eu falo de aliança pequena, é devido à governabilidade, certo? André, eu trabalho para vencer as eleições no primeiro turno, você perguntar para mim. Meu trabalho é para isso. Segundo turno, havendo segundo turno, eu vou estar no segundo turno. Aí nós vamos discutir no segundo turno. O que não vou aceitar, André, é como foi agora nas conversas de partido, a maioria dos que vieram conversar comigo, nenhum chegar e perguntar qual é o projeto que o senhor tem para a saúde, qual o projeto que o senhor tem para a educação, para o desenvolvimento, para tirar a selva desse buraco que ela está, para a segurança. Não, nenhum. A maioria chegou para mim perguntando, caso vença as eleições, qual a pasta que nós vamos ter, quantos cargos nós vamos ter, o que vai ter para a eleição. Ou pelo fato de o senhor ser um empresário bem sucedido. De uma forma ou de outra, o senor vai ter que fazer aliança para aprovar qualquer coisa. Mas aí já em outras condições. Eu quero ver, Padre Luiz. Piores, hein? Piores. Não, eu não concordo com o senhor. Depois chega ao poder em situação pior. Não, eu fui prefeito de uma cidade em que foi eleito 90% da Câmara de Vereadores foi eleito na oposição. E começamos a trabalhar. Vereador e deputado, eles não ficam contra um prefeito ou um governador bem avaliado para a população que está trazendo bons projetos. O senhor pode ter certeza disso. Não fica não. Certo? E nós vamos trabalhar com total transparência. Eu não quero ficar encobrindo as coisas. Como está o caso agora, Padre Jesus. O escândalo dos aditivos que está em Goiás. Não está sendo noticiado. Já são quase R$1 bilhão de aditivo no estado de Goiás. Obra que começou aí, Padre Jesus, como foi o autódromo, com 23 milhões de reais, já está chegando nos 50 e não terminou ainda. Certo? Então nós vamos trabalhar com total transparência, os benefícios chegando à população, como é o caso da saúde. Vamos fazer chegar o banco de leitos para a população, tirar essas pessoas que estão na lista de espera há anos para fazer cirurgia de próstata, para fazer cirurgia de catarata e assim por diante, sem atendimento médico. Padre, com licença, nós temos que fazer em respeito aos nossos patrocinadores, fazer um intervalo comercial. Se o senhor permitir, padre, candidato, permitir, nós voltamos em instantes aqui, continuando, Padre Jesus, entrevistando o candidato Vanderlan Cardoso, da coligação Participação Popular. Em instantes só a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita do candidato Vanderlan Cardoso, ele que é da coligação Participação Popular, conversando com o Padre Jesus. Padre Jesus. Candidato, o senhor apresenta um projeto grande, um plano de metas. E o senhor diz que esse trabalho foi feito a partir de reuniões com a própria população. Nessas reuniões, o que a população mais pediu para o senhor? Padre Jesus, isso varia muito de região para região. Tem algumas coisas que é o Estado inteiro, a reivindicação e o pedido de melhoria. Por exemplo, na área da segurança. Na área da segurança, hoje o Estado inteiro clama por uma melhor segurança. A saúde, da mesma forma, sendo que tem regiões que esse clamor é maior, como a região metropolitana de Brasília e o Nordeste goiano. De quase 4 mil déficit hoje, o déficit nosso de leitos normais e de UTI, de quase 4 mil, 2.100 é naquela região. Então o senhor imagina o que aquele povo está passando com relação à saúde. Formosa, para o senhor ter uma ideia, não tem um leito de UTI. Valparaíso não tem um leito de UTI. O senhor vai para Águas Lindas da mesma forma, Novo Gama e assim por diante. Quando precisa de uma UTI, tem que ir para Brasília mendigar pelo SUS e ali eles veem a população daquela região como se estivesse fazendo favor. Esses dias atrás, se eu não me engano, no início da semana, morreu uma criança de Formosa, lá em Brasília, por falta de atendimento. Não tinha
UTI neonatal disponível. Essa criança morreu em Brasília, né? Então, dependendo da região. Tem região que é emprego, a população clama. Tem região como o Oeste Goiano. Eu nasci na cidade de Porá, no Oeste Goiano. Ali as pessoas reclamam muito que participava alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, chegou a ser o terceiro no PIB do estado de Goiás. Hoje é o penúltimo. Falta qualificação profissional, a presença do Estado com distritos industriais, né, geração de emprego e renda. Isso daí o Norte, o Oeste, o Nordeste, região metropolitana de Brasília. A região metropolitana de Brasília tem a questão do transporte coletivo, que lá é crítico, né? As empresas, um dado importante, e percorrendo muito lá agora, conversando com muitas pessoas, as empresas de Brasília que usam a mão de obra de Goiás, das cidades ali da região metropolitana, elas exigem, a maioria delas, que os funcionários que moram em Goiás assinam um documento que eles moram em Brasília, pela questão do transporte coletivo, que em Goiás é interestadual. Então a passagem é mais cara, para eles poderem dar o vale do transporte. Só uma pergunta, candidato. O senhor esteve aqui numa entrevista e o senhor tocou no assunto saúde. Aí o senhor disse que não aprovava a questão das OS. E depois o senhor deu uma declaração dizendo que, se eleito fosse, manteria as OS. O que mudou no pensamento do senhor? Não mudou nada. O que eu disse para vocês é que eu sou contra a forma que as OS foram colocadas no estado de Goiás, certo? E disse aqui também que não sou contra a parceria com a iniciativa privada na rede dos órgãos públicos. Tanto é que eu fiz muito no município que eu administrei, principalmente na saúde. Agora é a forma, André, que foi passado para as OS. Ninguém está fiscalizando, André. Qual é o curso que era antes, qual é o curso que é agora das OS? O que melhorou no interior do estado, na área da saúde, certo? Tem contratos aí, foi um órgão da imprensa aí, noticiou, um advogado dando assessoria para um OS com 50 mil reais por mês, certo? Cobrando 50 mil reais por mês. Se eleito, o Conselho de Fiscalização das OS, o presidente, ele é da cúpula do partido do governador do PSDB, da cúpula que está fiscalizando. Quem são os fornecedores, André? Quem é as empresas? De quem são as empresas que estão fornecendo medicamento? E como é que o senhor vai tratar a questão das OS se eleito? Da nossa maneira, com transparência, com fiscalização, porque, André, eu estaria sendo até leviano chegar aqui para você e falar assim, no primeiro dia que nós assumirmos, nós vamos tirar as OS, certo? E fazer o quê? Desmanchar a nossa saúde no estado. Como é que vamos juntar esse pessoal todo e colocar eles no local de trabalho? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esse pessoal todo, contratar mais pessoas, e as OS que estiver prestando serviço vai ser de acordo com a nossa gestão. Transparência, certo? Para que, se elas quiserem ficar, é do nosso jeito, não da maneira que está hoje, certo? E outra coisa, quando a gente fala na questão saúde, nós estamos apresentando aí o banco de leitos. É um projeto com iniciativa privada. O que é o banco de leitos? Nós vamos comprar da iniciativa privada em muitos hospitais, e alguns estão aí até fechando por falta de parceria, certo? Leitos normais, leitos de UTI. Eu fui criticado quando apresentamos o banco de leitos a primeira vez, foi lá na cidade de Rio Verde, pelo ex-secretário Falheiros, dizendo que esse modelo não dava certo. E o governo anunciou agora esses dias, sem licitação, a compra de mais de 200 milhões de reais de serviços dos hospitais. Estão copiando o nosso modelo. Eu fico feliz, certo? Porque foram observar e viu que dava certo. Comprar pelo preço justo, André. Eu fiz isso no município que eu administrei. Se você for lá, o hospital de Senador Canedo, ele é particular. Lá não tinha UTI. Eu pedi ao proprietário, falei, construam a UTI, que eu quero aqui para a população do Senador Canedo, e eu vou pactuar com os municípios. Mas só uma questão, o Estado é mal pagador, o preço é caro porque o Estado é mal pagador. Olha, André, você tem razão, certo? Você sabe por que no município que eu administrei, André,
Lá se pagava R$ 2,75 um quilo de arroz em novembro de 2004. Janeiro de 2005, André, nós compramos por 75 centavos, porque nós tínhamos credibilidade. Sentava com os fornecedores e falava, eu quero o preço justo. Você entregou, no máximo 7 dias você recebe. E não precisa ir com o prefeito, nem primeira-dama, nem com fulano, nem com ciclano. Você vai na tesouraria e vai buscar seu cheque. E nós fizemos isso durante a nossa administração inteira. Aí os preços, aí é preço justo. Bom, primeiro item do seu plano de metas é a questão da segurança e justiça. E é o grande clamor também do estado de Goiás hoje, aliás, do Brasil, mas de uma forma particular do estado de Goiás, a questão da segurança. O senhor é muito severo no diagnóstico que faz da segurança em Goiás. Onde o senhor encontra as piores carências e maiores necessidades na questão da segurança em Goiás? Padre Jesus, se nós formos analisar a nossa segurança ao longo dos últimos anos, o que nós vamos encontrar? Né? Uma falta de gestão tão grande, de planejamento na segurança, porque não precisa, o Padre Jesus não precisa ser PhD em segurança, nem mestrado, não precisa ter doutorado em segurança, Padre. Vamos pegar aqui os índices, já tem aí, e é mapeado, quando se tem um bom serviço de inteligência da polícia, já sabe onde é que estão os traficantes, onde é que eles estão entrando. Se tem roubo de veículos, como está na nossa capital, tem dia que rouba 44 veículos. O serviço de inteligência ele já sabe e vai munir a polícia militar e a polícia civil para ir lá prender essas quadrilhas. Aquelas que estão assaltando as propriedades rurais, dependendo da região, o serviço de inteligência, quando ele tem, ele que vai munir as polícias. O que aconteceu no nosso estado? Nós tínhamos 60 homens somente no serviço de inteligência. A maioria foi colocada em desvio de função, propositalmente. A Rotan, Padre Jesus, que foi colocada aí um escândalo, que não sei o quê, que esses homens estavam matando gente, que não sei isso, que não sei aquilo. Pegaram, prenderam muitos desses homens, levaram para fora. Eu conheço alguns. Eu não sou a favor da violência, não, de forma alguma. Sou a favor da vida. Mas não provou nada. Mas pegaram a Rotan e tirou de circulação. Esses homens estão desmotivados. Ela hoje só está na cidade de Goiânia, ela é para ser metropolitana, ela é para ir para as áreas de conflitos. No nosso plano de metas, nós vamos ter a Força Estadual de Segurança, fortalecimento da Rotan. O que é essa Força Estadual de Segurança? É uma que vai atuar nas áreas de conflitos. Fortalecimento da Rotan, o GRAER, Ministério Público, Judiciário, a população, certo? Aí vem o serviço de inteligência das polícias junto, entendeu? Tem por exemplo, Goiânia, está aí esse alto índice de roubo de veículo. A Força Estadual de Segurança vai para lá enquanto não pegar quem é que está roubando, quem é o receptador, certo? Não vai sossegar. O senhor vai ver que vai lá vai praticamente zerar isso, Padre Jesus. Falando para o senhor. Baseado em que o senhor é tão severo com o governo atual e tão otimista com a sua proposta, achando que por um passe de mágica vai acontecer tudo o que o senhor está pensando? Não é passe de mágica, não, Padre Jesus. É com ações, com determinação. Mas que ações o senhor vai fazer? A Força Estadual de Segurança, investimento no serviço de inteligência, trazer os 2.500, mais de 2.500 homens que estão em desvio de função e servindo a outros órgãos, trazer eles para dentro da corporação, investir no serviço de tecnologia da informação. Hoje é inadmissível que as nossas polícias ainda estão nas viaturas, não está totalmente informatizada, de 1.000 e poucas que tem, 100 e poucas só que identifica quando passa um carro suspeito, quando aborda um sujeito ali, para identificar aquele sujeito. O senhor sabe, olha, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tem mais de 10 anos, Padre Jesus, quando um policial que está em ronda, certo, que vê ali um assalto sendo cometido, que prende o sujeito, ele já faz o TCO. O senhor sabe como é que funciona no estado de Goiás? Tem que procurar uma delegacia, e tem município aí que o policial tem que levar 70 quilômetros de distância para fazer um TCO. A Força Estadual de Segurança vai funcionar assim. Mas agora a segurança. policial, ele vai fazer o TCO. Quer dizer que a Secretaria de Segurança aqui é um arraso
a segurança é um arraso, não sobra nada que preste? Não, Padre Jesus, nós temos os melhores policiais nós temos. Acontece que esses homens estão desmotivados. O senhor pode ver equipamentos, a condição deles trabalhar. A maioria dos veículos deles é carro 1000, Padre Jesus, isso não usa mais não, gente. Como é que, André, um bandido está num carro possante, o policial vai abordar ele. Enquanto o bandido dá uma acelerada, dá 1 quilômetro na frente. E os carrinhos, como é que vai atrás? Tá, agora, pressupõe... Aí vamos nos índices. André, eu trabalho, vamos pegar os números, certo? O Brasil, as nossas capitais. Nos últimos 10 anos, as nossas capitais caiu nos índices de homicídios 6%. 6%. Inclusive puxado por Rio de Janeiro, por São Paulo, 6% nos últimos anos. Goiânia aumentou 72%. Eu falei Brasil e falei Goiás. Goiânia é a 28ª cidade mais violenta do mundo. Então, essa falta de investimento, de planejamento na segurança, tá aí o caos. Nós estamos colhendo frutos amargos dessa ineficiência, dessa falta de compromisso com a segurança. Candidato, sendo coerente, o senhor foi candidato na eleição passada representando um governo que aonde teve a maior e a pior crise e greve da Polícia Civil. E também até uma questão de a Polícia Militar ameaçando aquartelamento. O cidadão policial, vendo o senhor falando agora sobre números negativos, ele se sente desestimulado. Quer dizer, se o senhor não foi eleito, é um caos. André, não é um caos não, André, porque eu acho que a população já está começando a tomar as providências, certo? Você pode ver que já estão fazendo passeatas, caminhadas, embora não está sendo tão divulgado ainda. Os números não são os reais do que está acontecendo, André. Agora, só fazendo uma correção, André, eu não fui o candidato oficial do governo. Eu tive o apoio do governador Alcides Rodrigues. Tanto é que a máquina do Estado estava apoiando outro candidato, certo? E à época, se você for pegar os números de 2010 de homicídios, e a imprensa falava isso, e era alarmante. Foi 1.500 homicídios no estado de Goiás em 2010. Você sabe quanto fechou 2013? Então por que o senhor aceitou? Então por que o senhor aceitou essa candidatura? Inclusive tem até aí uma investigação sobre um superfaturamento dos helicópteros. O senhor não tinha conhecimento disso? Não, na minha candidatura foi em cima da hora, André. Eu tive apoio na época do governador Alcides Rodrigues. Inclusive, André, falavam-se que foi o pior governador avaliado, né? A avaliação dele na época, a pior avaliação dele chegou a 44%. O atual governo estava comemorando esses dias 41% de aprovação, certo? Vamos analisar o governo Alcides Rodrigues agora em números. Vamos partir para números, eu gosto de ver números, André. Recebeu o Estado sem condição de pegar R$1 emprestado. Entregou o Estado com capacidade de buscar recursos de 6 bilhões de reais. Recebeu o Estado com antecipação de receita das grandes empresas. Passou um ano pagando, honrou todos. 16 planos de cargos e salários. Honrou todos. Pagou todos. Certo? E você não vê, não, essa questão de helicóptero. O que ficou aprovado, André? Certo? Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. No meu governo, quem vai mandar sou eu, quem vai administrar sou eu. As ideias essas que nós estamos colocando, o projeto é esse que nós estamos colocando. Cada um tem sua maneira de administrar. Quer dizer que a população pode estar tranquila que no caso do senhor vencer, a segurança vai funcionar. Vai funcionar. Quando eu falo para o senhor que acredito no serviço de inteligência, no município de Senador Candeiro, era senador faz medo. A segurança é obrigação do Estado, mas o problema estava no município. Nós assumimos a segurança. Eu contratei 2 pessoas, 2 policiais na hora de folga dele, do serviço de inteligência. Foi esses 2 que fizeram a revolução, que prendeu o traficante, os ladrões de residência, aqueles que chegavam assaltando as propriedades rurais. 2 pessoas só que fez esse trabalho. Por isso que eu acredito, nós vamos ter 150 pessoas no serviço de inteligência. Só uma última pergunta, por gentileza. A polícia reclama que enxuga gelo. E alguns policiais dizem até que são João Bobos, que o bandido sai antes do policial. Agora, não é culpa do governador, é culpa do Congresso Nacional que
existem inúmeras brechas. O senhor acha que na condição de governador o senhor pode tirar Goiás da federação e impor essa forma que o senhor está achando? André, nós temos que fazer o dever de casa e nós temos que parar de ficar jogando culpa nos outros. É isso que eu acho, André. Por que aquele bandido está saindo aí, não está indo para a cadeia? Porque não está tendo vaga nos presídios, nas cadeias, está superlotado. A questão penitenciária, que a situação é de calamidade, está muito complexa. O que o senhor pretende fazer para enfrentar o problema penitenciário em Goiás? Nós vamos criar zonas de produção penitenciária. É o que nós vamos fazer. Agora, quero falar sobre essa questão de recurso ainda, voltando lá no assunto. Vamos para a questão de penitenciária. Como é que vai jogar a culpa no governo federal, certo? Que podia estar fazendo mais. Não, Congresso Nacional, porque as leis são votadas lá. Mas diz que o atual governador está jogando a culpa no governo federal por falta de recursos. Esses dias atrás foi devolvido dinheiro por falta de projeto, que era para as penitenciárias, a construção de penitenciárias. Porque o governo do senhor extinguiu a Secretaria de Justiça. Não, mas não é extinguir de secretaria que tinha vai resolver 110 milhões de reais que André, vinham para a construção de presídio, candidato. E como não tinha uma Secretaria de Justiça, esse dinheiro não podia ser aplicado. André, vou falar uma coisa para você. Não é questão de criar secretaria, você tem que ter ação. Às vezes você pode ter uma diretoria e você ter ação e fazer as coisas acontecerem, André. Um dos itens, Padre Jesus, na pergunta do senhor que nós estamos propondo, é a zona de produção penitenciária, certo? O que é isso? Uma parceria até com a iniciativa privada. Construir penitenciários pelo Estado, mas que vão produzir. Vai ter distrito industrial próximo, parceria com os empresários, e esses reeducandos vão ter a oportunidade, de fato, de se reeducar e voltar para a sociedade. O que nós estamos vendo hoje não é isso que está acontecendo. Você vê, a Fantástico teve aqui esses dias, mostrando a farra que está dentro do presídio, superlotado, traficante comandando, estão mais tranquilos lá dentro. E o senhor acha possível alterar essa situação? Eu sou um otimista, Padre, eu sou um otimista. Quando falavam para mim que o senador Candido não tinha jeito, que o povo estava acomodado, que estava satisfeito do jeito que estava, falei, não está, não é possível estar satisfeito com essa condição. E fui para frente. Cheguei lá e falei, mas aqui, onde era um lixão, nós construímos uma escola, um posto de saúde, construímos um parque, melhoramos a vida daquele cidadão. Eu acredito que eu sou um otimista. Falaram para mim que nós não vamos conseguir pôr a polícia militar com a polícia civil para se comunicarem, para trabalhar junto. Nós vamos conseguir. Bom, o senhor tem um sonho na questão da saúde. O senhor, então, concebe no seu programa uma saúde ágil, rápida, eficiente, universal, abrangente, tem todos os adjetivos lá no seu programa para dizer que vamos ter finalmente saúde em Goiás. Quero saber com que recursos. A diferença do que nós estamos apresentando, Padre, de alguns candidatos, primeiro, nós fizemos o diagnóstico e fizemos da saúde também. Segundo, pegar os recursos que já é destinado, que é por lei, que é 12% que o Estado tem que aplicar, e as contrapartidas da União, através do SUS e através de convênios. Então, nós levantamos esses recursos. Quando nós apresentamos o projeto do banco de leitos, ele é orçado, quanto vai custar, e nós mostramos no nosso plano de metas, como é que vai funcionar. Como é que vai ser a construção dos hospitais que estão parados e os novos que vai ser construídos? Quanto vai custar e da onde vai vir o recurso? Mas isso não está claro no seu plano de metas. Tá claro, senhor. Lá não fala de valores. Claríssimo, fala de valores, Padre Jesus. Eu li várias vezes de ontem para hoje. Tem valores. Não vi nenhuma vez falar de valor, hein? Tem valores. Eu li mais de 3 vezes. A franquia da saúde, que é uma parceria com os municípios, que a maioria dos municípios, Padre Jesus, precisa de uma assessoria técnica. Os prefeitos bem intencionados, mas nem sempre os prefeitos... Eles precisam de tudo, porque eles não têm, nem sequer investem, então fica apenas a ambulância, né? Isso, a ambulância nós terapia. Queremos acabar com isso, mano. Queremos acabar. Eu acho que a OVG tem que doar ambulância sim, tem que ajudar os municípios, tem que doar ambulância. Mas eu acho que nós podemos doar também tomógrafo, raio-x, mamógrafo, para essas prefeituras que têm a sua saúde aqui, ó, garantir aos cidadãos, garantir o acesso a todos os serviços de saúde com agilidade, conforto e eficiência por meio de estruturas de saúde públicas ou privadas. Isso não é um sonho, não? Não, não é não.
é o que eu disse para o senhor. Quando eu disse, ia assumir em 2004, que ia fazer uma maternidade modelo em Senador Canedo, que tinha um hospital com UTI, na época tinha 59 mil habitantes. Ter UTI no município de Senador Canedo, 59 mil habitantes, está sonhando. Quando eu falei dos distritos industriais, que ia construir 4 distritos industriais do município, diziam que a gente estava sonhando, abrir aquelas avenidas, ter água no município para atender o crescimento do município, projetada pelos próximos 20 anos, dizer que era um sonho. Agora, quando a gente fala aí que vai comprar da iniciativa privada pelo preço justo os serviços na área de saúde, por exemplo, assumiu o município, tinha 6 mil e poucas pessoas na lista de espera para fazer cirurgia de catarata. Eu fui com as clínicas oftalmológicas, negociamos a compra desses serviços por atacado. Uma cirurgia que custava, vamos supor, R$ 1.200, né? No atacado ela foi para R$ 350. As primeiras que nós negociamos foi de 300, até um ano e meio depois não tinha mais ninguém na lista de espera. O Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas foi dessa mesma forma, André. Certo? O SUS, o que ele repassa para um especialista é muito pouco. Para isso tem a contrapartida do Estado. Nós mostramos no nosso plano de metas, no diagnóstico, nas apresentações, que o problema saúde e educação não é falta de recursos, é aplicar os recursos que são destinados a essas áreas. Entre 2004 e 2013, 2012, aliás, o último dado que a gente tem, só em restos a pagar da saúde foram tirados quase 2 bilhões de reais. O Renda Cidadã até 2007 era debitado para a saúde, é outro programa, não tem nada a ver com saúde. Então é aplicar os serviços de saúde na saúde, de educação na educação. Eu provei isso lá, Padre Jesus, lá não tinha condições de dar titularidade para os professores, nem ascensão, nem progressão aos professores, porque disse que não tinha recursos. Nós fizemos isso em um ano, sem tirar um tostão de outra área e construindo escolas modelos, reformando, ampliando a escola. Agora, a questão da escola, que o seu diagnóstico é realmente, né, muito pessimista com a situação atual. O que o senhor vai fazer? Escola em tempo integral, escola de nível mundial, escola sem fronteiras. O que o senhor pretende dizer com isso? Primeiro, Padre Jesus, o nosso principal foco na educação é o aluno. É o aluno. Então, nós temos esse projeto, não é escola tempo integral, é aluno em tempo integral, que é diferente. As escolas em tempo integral estão no nosso plano de metas. Agora, eu não vou ser irresponsável de colocar que nós vamos passar todas as escolas do estado de Goiás em 4 anos em escola tempo integral. É humanamente impossível. Não há recurso para isso, porque cada escola que passa para tempo integral tem que construir outra. Certo? Do lado, porque são 2 turnos. Então, é humanamente impossível. Nós temos um planejamento em construir as escolas em tempo integral, já está todo planejado, contas vão ser feitas ano após ano, mas o nosso foco é o aluno. O que é o aluno em tempo integral? Só está terminando o tempo. Uma pergunta. Na quarta-feira, a candidata Marina Silva foi sabatinada e ela disse o seguinte: vamos ver o que tem de bom no governo Dilma, no governo Fernando Henrique Cardoso, para construir um projeto de Estado. O que tem a oposição? Ela mostra as falhas. O que tem de bom que pode ser aproveitado e criar um plano de, não governo, mas de Estado? A maioria dos programas que foram implantados, que deram certo, não são planos mais de uma pessoa, são planos de governo, de Estado, falou. Nós não chegamos aqui para falar, André, que está tudo ruim, não. Tem coisa que funciona e funciona bem. Tanto o governador atual, ele fala muito do seu primeiro mandato, os programas do seu primeiro mandato. É o VaptVupt, o renda disso, o renda daquilo, bolsa disso, bolsa daquilo, que já se tornou o quê? Ações de governo. E que nós vamos fiscalizar melhor, que hoje tem muitos programas que tá aí por critérios políticos. Nós vamos ter critérios técnicos. E vamos ampliar os programas, entendeu? Não chegamos aqui para dizer, nós vamos acabar com o VaptVupt, nós vamos acabar com isso de forma alguma, entendeu? Agora, no diagnóstico, nós detectamos as falhas para apresentar as propostas. Eu não posso. André, se eu concordasse
Com a forma que o Estado está sendo administrado, se tivesse as 1000 maravilhas, nem candidato eu estava apoiando o atual governador. Se eu concordasse com a forma que a segurança está, com a saúde do jeito que está, André, eu tenho andado o Estado, André. Chego no interior aí, as pessoas vêm conversar com a gente, está aí esperando por uma cirurgia de próstata, já há 2 anos, 3 anos, que já não é mais pelo nome, agora passa a ser um número, quando vai, fica lá, é um número. Então eu tenho andado o Estado. Eu sei que precisa de ter hospitais atendendo essa população dessas regiões mais distantes, para resolver o problema lá, André. E o atual modelo que está aí não está funcionando, André. Onde é que está a saúde hoje do estado de Goiás? Leitos disponíveis? Aonde é? Região central. Onde é que está sendo construído? Rápido. E que só está o esqueleto, porque dentro não tem nada. Aí o senhor volta naquele velho discurso. Eu perguntei para o senhor o que tem de positivo para levar adiante o plano de Estado. Aí o senhor voltou às críticas. Não, André, eu falei que nós vamos aproveitar, certo? O que tem de bom. Saneago, o senhor vai privatizar ou o senhor vai manter a Saneago? Nós temos problemas crônicos. Em São Paulo já acabou a água. A Saneago aqui fala-se sobre a privatização. O senhor vai privatizar a Saneago? Eu já tenho um pensamento sobre a Saneago um pouco diferente. O município de Senador Canedo, André, ele é municipal. Nós assumimos lá, não tinha água, era um dos maiores problemas, a imprensa não saía de lá. Nós assumimos e fomos buscar parceria. A empresa de Senador Canedo hoje é modelo nacional em abastecimento de água e dá lucro. Então eu defendo o seguinte, se o Estado, certo, não tiver recursos para ampliar e melhorar o sistema de água e de esgotamento sanitário, que passe para os municípios. Sabe por quê, André? O que aconteceu? Eu não entendia nada de água, André. O que aconteceu lá, pai? Faltando água na torneira, onde é que o povo vai? Vai procurar os vereadores, vai procurar o prefeito. E vem tudo para cima do prefeito. Aí acontece o que aconteceu lá. Eu tive que pular, igual pipoca na panela, para colocar água na torneira. Então, os municípios que tiver condições e que quiser pegar, entendeu? Pegar esse serviço para eles fazerem. Eu chego, por exemplo, toda vez que eu vou em Anápolis, lá é da Saneago. 107 anos de idade, padre, Anápolis. Toda vez que eu vou lá, está faltando água. Como é que pode uma cidade com 107 anos, está falando em falta d'água? Você vai para Rio Verde, falta d'água. Você vai para todo lugar que a gente está indo aí, falta d'água. Goiânia tem dia que é um caos, falta d'água. E uma coisa que dá lucro. Nós temos a barragem do João Leite lá, que pelo menos foi prometido até 2050. O que o senhor vai fazer com ela, se eleito? Vai dar prosseguimento, fazer o quê? Acabar com a barragem? Isso aí não, de forma alguma. No seu plano econômico, o senhor só fala de um item: turismo. E o resto? Não, nosso plano econômico, nós falamos dos polos tecnológicos, que é na redução dos polos tecnológicos, Padre Jesus, com relação à redução do consumo de energia elétrica, fabricado no estado de Goiás, os produtos... O senhor fala as fontes de energia alternativas. Aí vem os polos tecnológicos. Mas eu não falo de indústria, não falo de comércio, não falo de guerra fiscal. Né? Não, isso ficou omisso. Não, tem sim, Padre Jesus. É porque, olha, os polos tecnológicos. O que é os polos tecnológicos? Trazer para o estado de Goiás e aproveitar empresas goianas e nacionais em parcerias para aquelas que detêm a tecnologia, que é as asiáticas, as empresas asiáticas, alemães, as americanas, para fabricar aqui. São mais de 10 mil itens na fabricação desses produtos. Por exemplo, poste para jardim. São mais de 300 itens, só uma empresa que eu visitei na China, fabricar no estado de Goiás. Os distritos industriais, levar para as regiões distantes do estado, para isso nós estamos propondo os incentivos fiscais diferenciados. Incentivo fiscal, as regiões menos desenvolvidas que foram esquecidas pelo nosso estado, como a região metropolitana de Brasília. Só lembrando, só temos 2 minutos, tá? Só 2 minutos, Padre. O Nordeste goiano, o Oeste goiano, Padre Jesus, levar para ali, vai ter ali o seu incentivo fiscal diferenciado de outras regiões mais desenvolvidas e com atrativos da formação de mão de obra. Tudo isso está no nosso plano de metas. Questão do turismo, nós vamos incentivar o turismo no estado de Goiás, usando parte da verba de propaganda, mostrando o nosso potencial em outros estados. Vamos divulgar, entendeu? Então, em todas as áreas nós estamos contemplando. E uma das áreas que nós mais estamos trabalhando é no desenvolvimento econômico. Eu acredito no desenvolvimento econômico, que através dele nós vamos gerar emprego e renda.
E quando a gente fala em resolver o problema da selva, Padre Jesus, é porque sem resolver o problema da selva, que nós discutimos até agora, sem energia, nós vamos ficar com um problema seríssimo. A palavra está livre, o senhor... Olha, e primeiro eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, ao André, a Rede Capital, o Jornal Argumento, a você que está nos ouvindo aí, nos vendo, aliás. Eu quero me dirigir a vocês e dizer a vocês que em 18 meses nós elaboramos um plano de meta de acordo com a realidade do Estado, com técnicos e ouvindo a população do Estado de Goiás. Não estamos prometendo coisas que não tem condições de fazer. Marina Silva me disse em uma reunião esses dias atrás que nós vivemos um momento de liderar pelo exemplo. E eu quero que vocês vejam o exemplo da minha pessoa como administrador em Senador Canedo em todas as áreas. E é dessa mesma maneira que eu quero governar o Estado de Goiás, com aquela responsabilidade quando administrando o Senador Canedo. E para isso eu estou pedindo a você uma oportunidade para governar o nosso Estado. Os outros têm aí que já administrou até mais de uma vez. Cada um a seu tempo fez. Mas eu peço a você essa oportunidade. Eu quero ser o governador da saúde, eu quero ser o governador da educação, do esporte, da cultura, do homem do campo, do agronegócio. Eu quero ser o governador de vocês, de fato. E peço a você mais uma vez, me dê essa oportunidade. Vanderlan, 40. Muito obrigado. Felicidades, senhor. Obrigado, candidato. E a gente cumpre mais uma etapa. Quando a gente fala viva a democracia, o nosso objetivo aqui não é criticar, não é absolutamente fazer uma propaganda negativa e nem positiva. É induzir você a tirar as suas próprias conclusões, porque a democracia, ela dá esse direito a todos, né? E continuaremos com a nossa rodada de candidatos ao governo do Estado de Goiás, sempre respeitando, agradecendo a presença dos candidatos que aqui vêm, respondem às perguntas e cabe a você analisar. A arma do jornalista é a pergunta e você é o eleitor. Vamos para o intervalo. Obrigado, candidato. Eu sempre falo sucesso se for eleito, porque dependemos muito dos nossos governantes para que podemos ter uma vida melhor e desejamos sucesso se o senhor for eleito. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial e depois vamos falar sobre os assuntos que movimentaram a semana com a opinião do Padre Jesus Flores. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, com o Padre Jesus Flores, comentando os fatos da semana. E o fato da semana que mais tenha mexido no cenário eleitoral, Padre, foi a divulgação de uma pesquisa, né? Uma pesquisa muito aguardada e muito esperada, que era o reflexo de Marina Silva e também esse período depois dessa fatalidade de Eduardo Campos. E aí essa pesquisa veio, se a gente puder colocar aí, por favor, Padre Jesus Flores, é uma pesquisa feita pelo IBOP, ela é estimulada, né, dizendo para o eleitor, onde apresenta para o candidato o nome para o eleitor o nome dos candidatos. A presidente Dilma Rousseff, ela tem 34%, né, das intenções de votos. Marina Silva cresceu, foi para 29%. Aécio Neves, né, manteve aquele patamar dos 19%. E aí os outros continuam na margem de 1 ou até nem pontuando. Padre, fazendo uma análise, esse crescimento de Marina Silva, na opinião do senhor, se dá por quê? Bom, ela já tinha um alto índice de aprovação nas pesquisas quando ainda se pensava que ela criaria o partido dela para disputar. Então ela já estava nesse nível em que ela está agora. Antes dela ser candidata a vice, era candidata a presidente, ela tinha esse nível. Claro que foi uma coisa espetacular, que estavam lá por 8, 9, na primeira pesquisa, logo depois do acidente, que tinha um valor relativo por ter sido feita no calor do acidente, da morte e da intensa cobertura que foi feita de todo o processo do sepultamento, aqueles dias todos,
eles tiveram uma grande cobertura da mídia. Então era natural que houvesse um crescimento. Agora mais 15 dias depois do acidente que matou Eduardo Campos, é claro que ela já é mais imparcial, já está menos influenciada pelo impacto da morte. De tal modo que é um crescimento espetacular de 8, 21, 29. Dilma, que tinha 38, cai para 34. Aécio Neves, que tinha 20 e 21, sai com 19. O pastor Everaldo, que estava fazendo um sucesso grande, com 3%, né, foi também absorvido pela campanha da Marina Silva, de tal modo que tem apenas 1% na indicação de votos. Os outros que tinham alguma coisa também não têm praticamente nada. Foi um crescimento espetacular nesta indicação para o primeiro turno. Agora, o Ibope, ele fez uma projeção também de um possível segundo turno, né? Projetando, é claro, né? Refletindo o momento atual, aonde se a eleição fosse no segundo turno entre Marina e Dilma, Marina seria eleita com 45% dos votos e a presidente Dilma seria eleita com 36% dos votos. E logo depois, o cenário vem com Aécio Neves, a presidente Dilma aí sim venceria num segundo turno. Agora, Padre Jesus, dentro desse aspecto, olhando a pesquisa, há certas assim incoerências. Por exemplo, o governo da presidente Dilma, ele tem uma boa avaliação, mas quando se reflete a questão do voto, aí há controvérsias. O que acontece nesse processo todo, padre, de um governo bem avaliado e não ter essa capacidade de vencer a eleição? Há muito tempo que a presidente candidata à reeleição está patinando. Faz muito tempo que ela está patinando entre 38, 36 e agora 34 e não teve crescimento mesmo. E é claro que isso era uma coisa que tinha que preocupar, ainda mais com o crescimento espetacular da Marina, que de fato agora é uma candidata competitiva, pode ganhar a eleição, mas também não tem nenhuma garantia de que vá ganhar essa eleição, porque afinal nós temos a campanha eleitoral toda no rádio e na televisão até o começo de outubro. Então falta bastante tempo ainda para a campanha e mais. A campanha de Marina tem uma série de contradições. Sim. Ela de uma linha completamente diferente da linha do PSB. Isso. Ela de uma linha completamente diferente da linha do Beto Albuquerque, né? Tudo aquilo que ela nega, Beto Albuquerque não só aceita, como também pratica, inclusive patrocínio de armas e bebidas para a sua campanha eleitoral. Então é uma campanha, é uma coligação que ninguém pode garantir que ela já está consolidada e que ela não vai ter crises profundas no caminhar. E mais, é claro que os adversários vão fazer tudo para criar o maior número de obstáculos para a candidatura de Marina Silva. Essa é a grande questão, Padre Jesus. Ninguém contava com essa fatalidade de Eduardo Campos. Havia uma polarização. Marina apareceu. Tanto a presidente Dilma como Aécio Neves estão receosos de mostrar, combater, desgastar a imagem de Marina Silva, porque teme o efeito contrário. Então, hoje nós não temos mais assim, aquele projeto de discussão do Brasil. Hoje é eliminar Marina Silva. Só que ninguém sabe como e o resultado disso. Bom, a partir do momento em que houve um debate e quem partiu para o ataque foi Marina Silva e não os outros, é claro que isso abriu o campo para que os adversários também
vão mostrar as incongruências que há na aliança de Marina Silva. De tal modo que esta parte da prudência inicial diante do desconhecido, isso vai acabar. E vão ter que jogar ou tudo ou nada se quiserem pleitear de verdade ou a passagem para o segundo turno ou mesmo a vitória nessa eleição. Essa prudência vai cair e como ela foi a primeira a partir para o ataque e de uma forma bastante vigorosa, surpreendeu. Agora, é claro que haverá reação e num próximo debate não será a mesma coisa, porque os marqueteiros estão colocando toda a imaginação para saber os pontos em que pode atacar sem ferir a susceptibilidade do eleitor e sem fazer com que o eleitor se volte contra eles e a favor da vítima, porque ela deixou de ser vítima no momento que ela partiu para o ataque. Ela não é vítima. No caso, nesse debate, ela foi agressora. E como agressora, deixou de ser vítima. Um aspecto, padre, antes de eu fazer uma pergunta, que é essa, eu quero uma explicação, ou seja, eu peço, né, uma explicação da história. Marina Silva, depois dessa fatalidade de Eduardo Campos, aonde ela tem falado, o discurso dela é de uma nova política, apaziguador, voz calma, tranquila. Inclusive, na quarta-feira, ela foi entrevistada por emissoras de televisão e a gente vê uma Marina Silva paz e amor. Mas ela é incapaz de uma Marina Silva paz e amor. Claro que ela está sendo trabalhada intensamente para se comportar e ela não pode pura e simplesmente repetir aquilo que ela fez enquanto Eduardo Campos estava lá para parar os golpes, que ela podia ser livre para manter a linha ideológica dela, os conceitos e preconceitos que ela tenha. Ela vai ser obrigada a se definir, porque se não se definir, ela também perde a credibilidade junto à opinião pública e sai prejudicada com isso. Os candidatos, padre, os principais, Marina Silva, Dilma e o Aécio Neves, eles falaram sobre o resultado da pesquisa, cada um, claro, dentro da sua visão. A gente tem pronto aqui, vamos ver a reação dos candidatos diante da pesquisa que foi realizada e depois a opinião do padre sobre isso. Solta aí. Eu geralmente não comento pesquisa, não comentei ao longo de todo o meu governo. Por quê? Porque pesquisa é o retrato do momento. Nós estamos iniciando a campanha eleitoral. Então é daqui para frente que as coisas vão se definir. O eleitor está ouvindo as propostas, participando do processo, intensificando a sua posição em relação à escolha que fará e com muita tranquilidade temos que receber esse retrato do momento, mas sem perder de vista que temos que debater para que as pessoas possam tomar a sua decisão de forma consciente. É uma pesquisa que vem após uma grande comoção que tomou conta do país e não muda em nada a nossa estratégia. A nossa estratégia é apresentar uma proposta que permita o Brasil recuperar a sua capacidade de crescimento a partir do resgate da confiança perdida hoje e passe a melhorar os seus indicadores sociais que estão estagnados. Bom, padre Jesus, tá aí, cada um ao seu jeito. Bom, cada um quis se safar da pergunta, quis se safar dos entrevistadores e ninguém definiu nada, não altera nada, a circunstância foi essa, tem uma campanha pela frente. O fato é que a realidade mudou muito e hoje uma candidata competitiva é Marina da Silva. Marina Silva e a presidente também não está fora do jogo. Aécio Neves, ninguém pode dizer que já está fora do jogo, porque afinal ele tem um grande partido, tem uma grande tradição em vencer eleições também em Minas, São Paulo, no Brasil, tem uma grande tradição de vitória, de tal modo que é muito cedo para a gente dizer, o resultado é este. Esta previsão aí de segundo turno vai ser esta e não pode ser completamente diferente.
pode tudo ser completamente diferente, porque de um lado há as fragilidades no governo Dilma, há também as fragilidades no candidato Aécio Neves, inclusive quando ele assumiu um patrono que não saiu bem avaliado da presidência da República e que não é bem avaliado até hoje, a não ser pelo grupo dele, né? De tal modo que há fragilidades tanto na campanha da Dilma como também na campanha do Aécio e igualmente na campanha da Marina, porque afinal ela está num partido com o qual ela não combina, não aceita. O PSB está lá por uma contingência, né? Foi o espaço que ela teve para poder disputar a eleição. Então, as fragilidades delas também são grandes. Agora, padre, é uma pergunta reflexiva. Um presidente, ele salva um país? Olha, os ditadores se julgam salvadores da pátria. E Jesus já falou, os governantes do mundo oprimem o seu povo e se consideram benfeitores do povo. E numa democracia, o poder não é todo de um governador, não é todo de um prefeito, não é todo de uma presidente da República. O poder, né, é do executivo, do legislativo, do judiciário, e ainda temos o Ministério Público e temos outras forças que estão em constante mutação e que também influenciam muito na capacidade de um governo. Não existe esse negócio de presidente que vem para salvar a pátria, porque ninguém é salvador da pátria e eles dependem de muitos outros para fazer qualquer coisa. O senhor tocou no assunto que é fundamental, inclusive na entrevista com o candidato Wanderlei Cardoso, a gente falou sobre isso, né? Não se governa sozinho. Agora, o que a gente está vendo, padre, no horário eleitoral, estão extrapolando. Inclusive, alguns candidatos à reeleição falam, eu apresentei esse projeto, mas esse projeto não virou realidade. E outro aspecto também, estão prometendo coisas que, dentro daquilo que determina o poder de cada um, está sendo extrapolado. O papel da justiça eleitoral nesse momento. Vamos nos ater à questão do Arruda. Ele foi condenado, o Ficha Limpa diz que ele não poderia concorrer, porém, ele vai concorrer enquanto houver apelação. Esse papel do Congresso Nacional, de vender essas coisas, vender promessas, e também essa lei do Ficha Limpa, que para muita pessoa ia tirar aquelas pessoas que erraram, mas vem a palavra recurso, que muda tudo. Bom, a pessoa tem recurso até a última instância. Enquanto não estiver transitado em julgado, então não é definitivo. Então, mesmo a decisão do TSE em dizer que Arruda não pode ser candidato, né? Tem um recurso ao próprio TSE, que vão fazer, e depois ao STF, de tal modo que ninguém pode garantir que ele não possa de fato concorrer e que se ele ganhar a eleição ele não possa governar. Agora, pode acontecer também que ele ganhe a eleição e não possa governar, vindo a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Voltando para Goiás, padre, rapidamente, a gente tem acompanhado o período, os debates, essas coisas. Não se fala de projetos, não se fala de avanços, né? Parece que é aquela assim, vamos destruir para depois reconstruir. O senhor identificou até agora algo viável que possa ser feito ou algo que se sustente? Olha, boa intenção todos têm e todos devem demonstrar que têm durante a campanha eleitoral, que todos têm uma solução para o bem-estar do povo, para a salvação do povo. Todos têm que mostrar isso, porque do contrário a campanha nem sairia do lugar.
Agora, é claro que há muita fantasia, há muito sonho e há muito de auto-engano por parte dos candidatos que prometem milagres e milagres grandiosos e ações mirabolantes. É tudo fácil. Está aqui no papel, vai sair. E vai sair o quê? Muito pouca coisa do que está no papel vai conseguir ser viabilizado, porque na hora do vamos ver, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro para realizar estas obras? E mais, onde está a estrutura do Estado para realizar estas obras? Onde está a capacidade de construir, né, a partir do governo federal, que não tem um preparo para uma verdadeira gestão e para sequer aplicar o dinheiro que está previsto para muita obra? Nós estamos, padre, voltando ao passado, regredindo, né? Pensávamos, e já falamos sobre isso, que a gente teria um debate saudável e positivo, e a gente vê só afrontas, ataques, esse negócio. Já fiz essa pergunta e volto a dizer, o eleitor, ele vai entender esse recado? Olha, eu não creio que estejam voltando, e não creio também que a campanha seja mais na linha de ataques. Há sim ataques, há críticas, e é claro que toda a obra humana está cheia de deficiências e merece reparo. E esse reparo compete aos candidatos em disputa mostrar quais são essas deficiências e onde poderia ser diferente, onde poderia mudar. Vão conseguir? Eles não podem garantir, como o povo também não pode achar que pelo fato de estar no programa, isto vai acontecer. Muita coisa não vai acontecer, nunca. O senhor falou, o papel do parlamento, ele é fundamental no sucesso de qualquer governo. Se não tiver sintonia, as coisas acabam não acontecendo. E as pessoas, elas não entendem isso. A pergunta que eu fiz para o senhor, o presidente, ele salva o país, e nós não damos bola, ou não damos a devida atenção aos candidatos, ao governo, a deputado federal, deputado estadual. A gente nem assiste, mas é ali que o governo encontra facilidade e dificuldade. O eleitor deve analisar o quê? O presidente ou o Congresso Nacional, ou os dois juntos? É um conjunto. A democracia, né, se constrói com o poder executivo, legislativo e judiciário. E todos são elementos fundamentais, porque um poder legislativo pode não só não ajudar em nada ao executivo, como pode tumultuar toda a vida do executivo e criar obstáculos e dificuldades que eles não terão como superar. Por quê? Porque gastos enormes, privilégios, vantagens, aprovação de projetos caríssimos, de pouco resultado para a população, mas de muito resultado eleitoral para aqueles que apresentam e defendem o projeto. Então não dá para pensar em poder absoluto do executivo, não é absoluto, é muito relativo. Poder do Congresso é também relativo, poder do Judiciário é também relativo. Embora eles tenham a última palavra na interpretação da lei, é um poder relativo. Padre, na semana passada eu perguntei para o senhor por que nós não estamos em clima de campanha ainda. Aí eu fui às ruas e fui para ver as coisas. E conversando com alguns candidatos, eles aprenderam a lição. Gastar antes vai faltar no fim, né? Inclusive, muita gente fala que Iris Rezende perdeu a candidatura para o Marconi Perillo porque faltou dinheiro no fim. E a estratégia dos candidatos agora é não gastar e esperar setembro vou investir, né? Contrataram agora economistas, essas coisas todas, e gastar dinheiro agora vai faltar na hora lá da decisão. E isso, padre,
é uma disputa eleitoral, quando fala assim investir, né, é meio subjetivo, né, bolsa de valores, tantas coisas nesses aspectos. Essa nova política que se fala agora, padre, de investir em setembro, porque investir antes é gastar dinheiro. Bom, mas para investir em setembro pode também chegar tarde. Pode chegar tarde porque pode pegar uma boa dianteira, né? A coisa tem que ser feita com estratégia e tem que ser feita com racionalidade, gastando de acordo com a necessidade, sabendo que o dinheiro agora vai estar bem mais curto do que já foi no passado. E a campanha mais cara. As campanhas mais caras e o dinheiro muito mais curto. Não terão aqueles rios de dinheiro que já tiveram em Caixa 2 para fazer loucuras e absurdos. Esse dinheiro, naquela abundância que já tivemos na política brasileira, nós não teremos mais. Então, vão precisar de economizar, mas também vão precisar de equilibrar para saber o momento de investir e onde investir e como investir. Uma outra pergunta saindo desse aspecto, padre. O Supremo Tribunal Federal, que era manchete todos os dias nos jornais, não se fala mais. A mudança da presidência do Supremo Tribunal Federal, será que vai voltar aquela coisa assim de que é bom a gente se esconder atrás daquelas prerrogativas que os políticos têm? Porque o Supremo Tribunal Federal parece que não funciona mais, a gente não vê mais falar do Supremo Tribunal Federal. Olha, quando a justiça está em muita eminência, há algo de errado e de doentio na sociedade. Ninguém tem que estar falando dia e noite de Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem que estar falando todo dia de justiça, não. É preciso que ela funcione, que o Supremo Tribunal funcione, mas sem essa preocupação de mídia e sem essa preocupação de aparecer, porque vaidosos todos somos e eles também são extremamente vaidosos. E muita gente jogou para a mídia, inclusive nos grandes julgamentos desses últimos anos, muita gente agiu mais para a mídia do que para a competência. É verdade. Padre, temos um minuto. Aquele assunto que o senhor gostaria, né? Eu sempre peço isso para o senhor, porque é importante. Nós entrevistamos aqui o governador Marconi Perillo na semana passada e ele fez referências à experiência, ao respeito que o senhor tem diante de todos. E o senhor sempre tem aquele editorial aonde o senhor não pede voto, não faz voto. O senhor induz a pessoa a refletir. O que o senhor teria nessa semana para dizer para as pessoas? Olha, essa campanha vai necessitar de muito espírito crítico por parte dos eleitores. É preciso prestar atenção, é preciso ouvir muito, é preciso analisar muito, porque do contrário nós podemos comprar gato por lebre. Há muita coisa a ser analisada profunda e seriamente nesta campanha eleitoral, porque há muita possibilidade de engano. E depende de quem descobrir isso. Não, depende do eleitor de ter espírito crítico, porque as campanhas vão cada um apresentar o seu peixe dizendo que é o melhor peixe. E compete a quem vai comprar a ver se o peixe é o melhor mesmo. Recado está dado. Padre Jesus, mais uma vez, muito obrigado, a sua bênção, e nos sentimos envaidecidos, honrados e de uma forma muito pessoal, acolhido por uma pessoa que tem uma experiência igual o senhor tem. E nesse momento, padre, experiência às vezes vale mais do que a esperança. E nós temos o senhor aqui com a experiência falando de esperança. Obrigado. Experiência e esperança, porque no dia que a esperança morrer, você também morre. Ok, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Até o próximo. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.